O Botafogo, infelizmente, foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras, mas eu queria falar mais sobre um resumão do torneio, sobre o jogo do Botafogo em modo geral. Eu acho que a gente fez, dentro do possível, uma Copa do Mundo ok. Inclusive, eu falei isso na live que eu fiz se eu não me engano, foi na sexta-feira. Eu falei que, independente do resultado contra o Palmeiras, já era heróico por si só a gente ter se classificado no grupo da morte. Porque a gente pegou um grupo que não era moleza, né, que viu um PSG que é o atual Sim. campeão da Champions League. Embora teve lá um time meio mistão e o principal jogador da temporada estava lesionado, ainda assim era um fato a ser comemorado. Ainda era um grande faz. time, né? Continua sendo um elenco fortíssimo. Sim. E a partida com o Atlético de Madrid, eu acredito que a gente podia ter vencido. Acho que o Botafogo jogou bem, só que no final do jogo, o time já um pouco mais cansado, numa bobeira da zaga em modo geral, a gente acabou sofrendo o gol do Griezmann. Então a gente acabou saindo derrotado e não conseguimos o primeiro lugar do grupo por conta disso. Mas eu acho que nessa Copa do Mundo, o que a gente tem que levar é orgulho. Independente da forma que jogamos, como pro Palmeiras ou não, acho que orgulho é a palavra que define o elenco. Porque ninguém botava nenhuma expectativa, a mídia, todo mundo falava que o Botafogo ia pra passear. E bom, na prática não foi só isso. E eu queria saber a sua opinião sobre também. Cara, eu achei a participação do Botafogo muito boa. Eu tava falando desde o início, eu falei nesse podcast, eu falei, meus amigos, o jeito que o Botafogo era a cara do Botafogo perder pro Seattle e vencer o PSG. O Botafogo, ele é isso. O Botafogo, ele é místico, ele é incoerente e ele é essa coisa doida que a gente conhece. Eu acho que o Botafogo, ele fez algo muito racional, a participação do Botafogo. Eu acho que, se você vê a participação com o Seattle, ali era obrigação vencer e de fato venceu. O PSG, todo mundo da mídia, do grupo da morte e do etc, deu como morto o Botafogo contra o PSG. E se a gente vê o vídeo dos bastidores, a gente percebe que não foi bem assim, né? Que o Marlon Freitas falou lá com os jogadores que a gente tem nível, eles venceram o campeonato continental deles, a gente venceu o nosso. Então a gente teve como fazer isso. A gente fez a ousadia de descobrir uma falha no então melhor clube do mundo atualmente. A gente descobriu uma falha na defesa do PSG, que eu acho uma doideira, mas a gente conseguiu fazer isso. E o jogo com o Atlético de Madrid a gente perdeu, mas a gente andou com o regulamento embaixo do braço. A gente jogou aquele jogo para ser classificado, não para ser o primeiro do grupo. Que particularmente eu preferia pegar o Inter de Miami do que pegar o Palmeiras. Porque eu achava que existe essa rivalidade, existe essa coisa entre Botafogo e Palmeiras que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem de muito tempo. Palmeiras e o Botafogo são os únicos clubes brasileiros que competiram nessa década em esferas regionais, nacionais, internacionais e mundiais. Então, cria essa atmosfera de rivalidade muito grande. O Inter de Miami eu já sabia que seria desclassificado porque eles têm Messi e só isso também. Cara, então, eu vou além. Eu queria também pegar o Inter de Miami, mas por dois motivos. Eu acho que não é nem o fato do confronto com o Inter de Miami ser mais fácil, digamos assim. Eu queria porque eu sou muito fã do Messi. Pra mim, a minha maior referência em futebol hoje em dia é o Messi, e pra sempre vai ser, que é o meu grande ídolo. Assim, eu comecei a gostar muito de futebol por conta do Kaká, mas ídolo por si só é o Messi. E o Neymar, que eu sei que o amigo aqui não gosta. Não gosto mesmo. Mas eu sou fã do Neymar. Tá o Neymar de bem. antigamente eu sou fã, mas enfim. Todo mundo gostava do Neymar em 2012, tá ótimo. Eu acho que depois do PSG, enfim, mas voltando. Então eu acho que por ter esse fator Messi, eu gostaria muito de ver a partida desse cara contra o meu time. Eu realmente ficaria muito feliz. Então na minha cabeça era, cara, vamos arrumar um empate com o Atlético de Madrid, a gente torce pro o Inter de Miami ganhar. Pra quem sabe ter um confronto entre Botafogo e Messi. Se fosse 3-1 Botafogo com gol do Messi no Inter Miami, eu estaria super feliz. Seria o momento ideal. Esse daí pra mim era o principal, mas... Se o goleiro fosse o Jefferson, nem esse gol do Messi ia acontecer. Referências. Se fosse pênalti, não aconteceria não, mas se fosse uma falta, já é outra história. Não, estamos falando de pênalti, Tá de pênalti, concordo. Eu não sei se você foi, né? Um comento aleatório da conversa. Você foi na despedida do Jefferson no Engenhão? Cara, eu não consegui, eu tava no colégio, estava de tarde na época. Cara, eu fui. Eu tava chorando no rádio, essa história é engraçada. Tinha um telão que passava lances marcantes do Jefferson. A cada 30 segundos passava o pênalti que o Jefferson defendeu do Messi. Mas é claro, pô, que não... Não, mas pô, tinha...
10 anos de carreira. Mas nada repetia. Mas o pênalti na seleção era repetido. Mas sabe o que é engraçado? Obviamente o pênalti no Messi é muito icônico pro Jefferson, mas ele fala que o principal pênalti que ele defendeu foi contra o Adriano Imperador na final do Carioca. Isso é muito engraçado. Assim, mas a minha história nesse jogo foi o seguinte: eu ainda era muito novo, eu tava estudando de tarde e tudo mais, e eu morava na Ilha do Governador. E depois... Do lado. Aí, depois disso, meu avô sempre me buscava de noite, que eu ia pra casa dele, que é ali no Recreio. Então, eu saí do colégio, meu avô me buscou tudo mais, eu botei o jogo na rádio e, cara, eu começava a chorar, porque eu era muito fã do Jefferson. E, pô, o Jefferson é um ídolo e tudo mais. Pra mim, ó, Ele é um ídolo do independente dos clube. títulos que a gente ganhou ano passado, tem muita gente que considera o Luiz Henrique, ou o próprio Almada, assim, mas pra mim o principal ídolo na última década do Botafogo continua sendo o Jefferson. Por conta tudo que ele representou, do quanto que ele se identifica peso, pelo né, clube, pelo peso que ele tem, o fato de nossa pior fase, né, até então ele ter desistido de ir pra Europa jogar no Tottenham, que obviamente não é uma principal potência da europeia, mas é um grande elenco. É bem um ou mal. sonho da galera ganhar em euro, Sim, né? exatamente, financeiramente falando, faria todo sentido o Jefferson meter o pé pra lá. Mas ele não fez isso por amor ao Botafogo e resolveu ficar. Então isso me faz ter esse apego ao Jefferson. É uma história bacana. Mas... É uma história bacana. É uma história bacana, assim. A gente tem nossos heróis antes dos heróis da Libertadores. E são heróis que são heróis de verdade, tá ligado? Sim, tem isso. Digamos assim. Mas aí teve isso tudo, assim, acho que no Mundial de Clubes, eu acho que pra mim seria o ideal pegar o Inter de Miami, pegamos o Palmeiras. E eu confesso, tava confiante. Falei assim, não, a gente vai vencer o Palmeiras tranquilo, porque o retrospecto nosso, a última derrota era o fatídico 4x3. Que eu fui. Que eu também estava lá. Nunca mais fui de Oeste A em toda a minha vida no Newton Santos desde então. Foi um momento triste. Mas aí teve toda essa questão do simbolismo do Botafogo, das competições, mas a gente percebe que quando chega ali no mata-mata, o Botafogo sempre que enfrenta o Palmeiras tem um certo sufoco. Vide quando foi, se não me engano, as oitavas de final da Libertadores ano passado. Sim, foi Que teve o gol anulado, o gol não anulado, e aí o replay, o VAR. Então, a gente sabe que o Botafogo não é... Eu não diria, eu não gosto do termo treme na base, porque eu não acho que não treme, mas eu acho que a gente pegou um ranço do Palmeiras como uma forma futebolística, né? O clube pegou esse ranço do Palmeiras. E também, assim, destaco no jogo que o melhor jogador da partida foi o John. O Botafogo ter demorado 100 minutos para tomar um gol jogando daquele jeito foi uma coisa milagrosa. Para mim, assim, não queria que o Palmeiras passasse. Acho que o Palmeiras foi covarde. Uso o termo certo. Acho que o Paiva também foi covarde, mas eu acho que o Palmeiras foi mais ainda, porque se não fosse um bom técnico, um bom juiz, Barbosa tinha sido expulso, tinham tentado cavar o pênalti algumas vezes, tentar cavar cartão, e tinham tentado fazer muitas coisas. Sem contar aquela voadora, acho que foi o Igor que sofreu, acho que ainda no primeiro tempo, eu não que vou foi, lembrar. que Pra foi, mim, foi que, absurdo aquilo ali. o que eu acho doido é que eu não consigo discordar do juiz em alguns pontos. Ele é o cara com a regra embaixo do braço, né? Sim. E aí a regra embaixo do braço era o seguinte, é falta. Ah, mas foi um pouquinho diferente. O jogador se machucou, não importa, não é falta. Não é mérito de cartão. Aí eu discordo muito daquela postura no sentido de futebol em organismo vivo, né? Ele não é uma coisa completamente literal, mas eu acho que existiu isso. E também, essa você falou do Igor, ele levou uma joelhada quase na boca do estômago, assim. O John, pra mim, eu acho que a gente tem que elogiar não só como ele atuou, mas o condicionamento físico do goleiro. Porque ele ficou 100 minutos ativamente no gol. Ele ficou 100 minutos ativamente no espaço. O Ricardo falou aqui no chat que o nosso ex-técnico, ex-treinador, foi covarde e covardia não podemos aceitar. Eu concordo, tem aquela clássica frase, né? O Botafogo não é um time de covardes. E eu acho isso, mas eu também acho que eu queria saber a sua opinião, Gabriel, pelo seguinte, porque eu acho que o Botafogo, ele teve escolhas ruins de início de jogo e isso nos comprometeu muito no andamento do jogo. Eu não acho que isso foi uma coisa 100% ruim, porque eu acho que as substituições que o Paiva fez foram até acertadas. Mas o que tu acha desse jogo? Começamos já ruim, ficamos ruim, encerramos ruim, como que foi? Cara, então, é a minha opinião. Eu acho que como no assunto assim, resumão da Copa, eu acho que a gente fez uma estreia, diga-se de passagem, decepcionante contra o Seattle, porque a gente falou, pô, cara,
A gente quer sonhar, a gente precisa ganhar e ganha bem. Eu, inclusive, falei isso várias vezes aqui no podcast. Mas não foi isso que aconteceu. O Botafogo sofreu pressão ainda no primeiro tempo, e muita, mas muita mesmo, para um time que é extremamente mais fraco que o nosso. Obviamente, jogo da vida deles, e piriri, parará. Estreia no campeonato, no país deles. Estreia no tá. campeonato, mas mesmo assim eu acho que dava para ter feito melhor. No segundo tempo foi um caos total. O Botafogo parou de jogar, deu a bola só no pé dos caras e a bola parecia que estava queimando no pé dos jogadores do Botafogo. A gente não conseguia fazer uma transição, a gente não conseguia jogar a bola no ataque e quando conseguia fazia errado, totalmente errado. O Botafogo não conseguia dar sequência no ataque. Então eu acho que a gente teve sim uma estreia decepcionante. E junta isso ao fato do jogo contra o PSG. Cara, antes do jogo tá assim, pô, a gente não conseguiu jogar bem contra o Seattle. Será que o nosso time realmente é páreo para o PSG, que é campeão e tudo mais? Não, antes do jogo a gente estava muito no ponto do vamos perder de quanto? Sim. O vencer não era nenhuma memória na cabeça do torcedor mais torcedor do Botafogo. Não existia isso. Era sempre o vamos perder de quanto. Eu lembro que muitos amigos meus botafoguenses faziam cálculo. Não, a gente pode perder até de tanto, porque aí o Atlético de Madrid ainda fica atrás da gente, porque o Atlético tinha perdido de 4-0 pro PSG. E aquele 1-0 botou a gente muito Sim, num outro patamar. Exatamente. Aí, beleza. A estreia do Seattle aconteceu e tudo mais, eu comecei a ficar nessa, né, de quantos gols a gente vai tomar. Eu falava que, pô, se a gente tomar menos gol que a Inter de Milão sofreu na final da Champions, eu já tô feliz. Já não basta. Aí, ou tomar menos gol que o Atlético de Madrid na estreia. Mas beleza. Ganhamos o jogo e tudo mais, comecei a falar, caraca, não, dá pra sonhar. Pô, eu só precisava de um empate pra se classificar em primeiro. Sim. E, na verdade, podia até perder por 2 gols de diferença. Veio o jogo contra o Atlético de Madrid, eu acho que novamente o Paiva, ele insistiu na tática que deu certo contra o Paris, mas eu acho que contra o Atlético de Madrid eu já comecei a discordar um pouco de jogar assim. Por quê? O Atlético de Madrid, vamos lá, o Simeone, ele é conhecido por ser uma retranca muito escrota. Vamos lá, você viu o Atlético de Madrid jogando o ano inteiro, a maior parte dos jogos, é retranca, retranca, retranca. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Contra o PSG deu super errado o Atlético de Madrid. A gente viu. Mas, exatamente, tomaram de 4 do Paris. Mas eu de verdade achei que era um jogo que... Eu não digo que parelho de igual para igual que foi contra o Palmeiras. Mas eu acho que era um jogo que a gente conseguiria propor mais jogada, até porque eles também sofreram muita pressão contra o Seattle. Inclusive eu comecei a pensar, pô, esse Seattle não deve ser tão horroroso assim como eu tava pintando, mas... A gente pensa que qualquer time americano é horrível, né? A né? gente pensa que o time americano é horroroso. Mas beleza. Mas ali, beleza, a gente foi pra ataque, o Savarino, inclusive, que fez pra mim um péssimo Mundial. Acho que a temporada do Savarino, em modo geral... Ele tá fazendo um péssimo 2025, Exatamente, eu acho que a temporada do Savarino esse ano não existe, é horroroso. Tem, obviamente, o fato dele jogar fora da posição dele, mas vamos lá. Na Venezuela, ele sempre jogou nas pontas. Ele jogava bem. Ele joga bem na Venezuela, aliás, né? No Atlético Mineiro, jogava de ponta, jogava bem. No Botafogo ele começou a jogar mais de meia e tudo mais, ele teve o auge técnico, tanto que pra mim foi o melhor jogador da temporada passada em questão de constância. Sim, sim. Mas esse ano voltou pra ponta, por opção tática do Renato, e não deu certo. Ele tá jogando sim muito mal. Só que eu não atribuo a má fase dele apenas a isso. Porque, gente, vamos combinar. Não é por jogar de ponta esquerda ou de ponta direita que ele tá errando passe de 1 metro, de 2 metros. Isso não é culpa da posição que ele tá jogando, é culpa da fase. Beleza, eu acho que sim, ele não gostou. Do olhar técnico, né? Sim. Também é culpa do técnico de não observar que aquele jogador não está bem naquela posição e de não entender que ele deveria voltar porque ele estava jogando bem antes. Também, ano passado, tinha um fator Almada. O Almada e o Savarino eram uma dupla sensacional no Botafogo. Sim. Parece que eles se entendiam no olhar, era uma coisa, parece de alma, assim. Mas eu concordo com você. O Seattle, a gente ficou pensando, Atlético de Madrid, eu acho que a gente jogou pra passar. A gente não jogou pra ser primeiro de grupo. A gente poderia. E aí isso que me incomoda. A gente poderia ser primeiro de grupo. Sim. Mas a gente não E é aí foi. que começa a encaixar o motivo da demissão dele. Porque o Renato Paiva, ele ficou... É o que estava aparentando, né? Pela forma que o Botafogo estava jogando. Ele ficou satisfeito de estar jogando com o regulamento debaixo do braço. Fez o até então impossível, que era vencer o Paris. E depois começou a jogar da forma que estava jogando. Então, voltando sobre o jogo contra o Atlético... Por conta disso, eu comecei a discordar da postura que o Botafogo teve naquele jogo, mas mesmo assim a gente teve oportunidades claríssimas de gols que não aproveitamos. E
O gol ter saído lá aos 85 pra depois foi algo normal, cara. Uma falha ali coletiva da zaga, que já tava cansada, fez uma boa partida também. E ela acabou resultando numa jogada deles lá que o Griezmann finalizou sozinho. E o Sim. Griezmann nunca pode ficar sozinho naquela situação. Aliás, em situação e não nenhuma, é- o Griezmann é um baita de um craque. É um dos melhores jogadores da geração. Pra mim é o terceiro junto ao Neymar, questão de futebol jogado. Depois, eu não vou entrar nesse assunto que eu sei que tu não gosta do cara, mas futebol por si só do que já foi apresentado um dia, o Neymar realmente. Algum dia, um falou craque. bem, É. passado. Mas. Mas aí, enfim, na minha opinião, ele tá nesse top 5 da geração. Então é um jogador que nunca pode ficar sozinho, porque é um jogador que decide e decide Copa do Mundo. Pra mim foi o melhor jogador daquela. E não foi um jogador que, tipo assim, não é um jogador um jogador horrível que fez gol na gente. É o Griezmann que fez gol no Botafogo.